portal, abrir uma porta, né, pra gente falar. E no começo do culto, assim, Deus trazia muito assim, ó, que a unção quebra o jugo. Tinha uma resistência, assim, sabe? Tinha uma coisa, assim, que tinha que ser quebrada. Tava só o homem, né? E o homem é duro que sabe, Deus na casa, né? E eu dizia, Deus, o que é isso? Deus dizia assim, a unção quebra o jugo, a unção quebra o jugo. A palavra que vinha depois era uma coisa que ia mexer muito com a gente. Mexeu, realmente foi algo tremendo. Mas podia ter dado continuidade, foi benção. E Deus só estava me dizendo que a unção quebrava o jugo. Eu dizia muito isso. E às vezes a gente está numa guerra, mas existe uma guerra travada, uma batalha travada antes da palavra ser liberada, por causa do peso da palavra. O peso da palavra vem em nós. Então foi pregado, foi ministrado, eu ainda conversei com alguns aqui, eu falei, a gente precisa estar falando sobre isso, vamos alinhar mais sobre isso, falar um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala de cura, a gente entra em lugares que muitas vezes a gente está desconfortável. Ninguém gosta de falar de cura. Assim, a gente fala muitas vezes de cura, mas é muito superficial, assim, uma coisa assim, não toque aí, pastor, não toque aí que mexe comigo. Mas até quando vai ficar com essa ferida no seu coração? Até quando você não vai curar essa área da tua vida para você se curar? Sabe, tem coisas na minha vida, Deus falando no meu coração, essa palavra, sério, tem coisas na tua vida que eu ainda não mexi porque eu não sou intrometido. Mas se tu deixar eu entrar, eu vou fazer isso virar uma cicatriz da tua vida. E quantas áreas da nossa vida, qual área da nossa vida que ainda a ferida está aberta? Sabe? Talvez em partes assim, a gente sabe muito bem. Lá em 2 Reis fala, né? O primeiro agora já está me fugindo, sobre aquele rei, sobre aquele general, aquele homem do exército, aquele comandante, aquele capitão, o Naamã, que debaixo da sua armadura tinha uma lepra. Pensa, botar uma armadura e saber que aquela armadura está mexendo com as suas feridas internas. Pensa talvez a dor daquele homem, uma postura, amém, a qual ele não poderia talvez revelar ali, e botando a sua armadura, e ao botar a sua armadura, ao mexer aquela armadura no corpo, talvez aquelas feridas, aquela lepra estava machucando ele. Todos nós estamos assim, por fora, com a armadura e por dentro, meu Deus, está me doendo muito ainda. Está me machucando muito ainda. E eu não conheço a tua história até aqui. Eu não sei alguma ferida que foi aberta dias, semanas, meses, anos atrás, que ainda ao lembrar no presente te machuca. Nós podemos botar um título aqui então. Será que uma ministração de cura interior pode ser? Mas no teu interior eu não posso entrar. Muito menos enfiar o pé na porta. Porque até Deus, Ele bate na porta, precisa que você abra para que Ele entre sem repetir. Mas vamos pensar um pouco. Qual é a ferida ainda que está aberta, que precisa ser curada? Que ao lembrar gera lágrimas, ou ao lembrar não te gera um pouco de desconforto, ou seja, te gera raiva, desgosto. É uma ferida que precisa passar pela cicatriz, ou seja, precisa ser curada. O vinho, o azeite precisa ser lançado em si. A palavra precisa chegar. Tem feridas em nossa vida que a palavra não chegou. Ao montar essa mensagem, Deus trazia o meu coração. Tem feridas em você que a minha palavra ainda não chegou, porque quando a minha palavra chega em cima dessa ferida, ela gera uma cura em você. Então qual é a área, ou qual é o lugar que ainda te dói, que a palavra ainda não chegou? Qual é a ferida que ele precisa chegar e curar e gerar uma cicatriz? Para que quando você lembre, não te cause dor, mas lembre de uma cura que aconteceu. E aí você tem um choro, mas um choro de alegria, porque não te causa mais dor, mas te traz uma lembrança de como você venceu aquilo que antes te machucava. E Deus falava muito forte ao meu coração.
Ele diz assim: aonde você precisa ser curado ainda? Ou aonde você precisa que Ele cure você? Qual é a área da sua vida que a cura precisa acontecer? A cura é uma libertação, nós precisamos entender isso. Tem cura que é libertação. Temos que ter isso em mente. Uma cura espiritual ou física. Que tipo de cura nós precisamos? Que tipo de cura nós precisamos? Pessoas em sofrimento profundo talvez estejam experimentando as trevas de um Gólgota pessoal. Pessoas em sofrimentos profundos talvez estejam experimentando as trevas de um Gólgota pessoal. Esse sofrimento profundo faz você experimentar as trevas de um Gólgota pessoal. Tem áreas da nossa vida que Deus não mexe, porque Ele precisa que nós viemos e façamos a nossa parte, que é abrir a boca e dizer: entra aqui, porque aqui já está cheio do mal. Há feridas que Deus não pode curar, porque Ele precisa da tua permissão. Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que sara, Ele é um Deus que restaura. Mas aonde Ele precisa entrar? Ele precisa da nossa permissão. Nós abrimos nosso coração para Deus e deixamos nosso coração sempre aberto para que Ele entre. A gente sempre fala assim: Deus faz morada em mim. Alguém tem comigo? Isso é poético nas nossas orações. Mas quantas vezes nós oramos com lágrimas dizendo: Deus, eu ainda estou sentindo a dor dessa ferida aberta. Quantas vezes de coração sincero a gente orou a Deus dizendo: Deus, essa ferida, a tua palavra precisa passar por ela para gerar cura. Em meio às nossas orações nós suplicamos e apresentamos as causas, mas no meio das causas da alegria, do choro, o choro é só um visitante. E nesse momento que a dor vem, ou nesse momento que a ferida, ao passar por ela, ela demonstra a intensidade de como ela ainda nos incomoda. Você está aqui comigo? Se incomoda é porque você precisa de cura. Nós todos precisamos de uma cura. Eu não posso invadir o teu coração. Eu não posso me intrometer na tua vida interior. Mas tem que ter coisas que não aconteceram ontem, anos atrás, que você carrega até hoje. Até quando você vai continuar colocando a sua armadura e dizendo que está tudo bem, sem mostrar realmente a sua ferida, ou mostrar para Deus: e Deus, aqui não estou aguentando mais, já está me incomodando o colete já. O amor de Deus é um movimento que Ele cura, uma renovação, uma restituição. E muitas vezes uma cura não acontece porque não nos sentimos amados o suficiente para que Ele faça a cura por completo. Você está aqui comigo? Nos colocamos no lugar de que não somos merecedores de uma cura. Mas Deus quer nos curar e nos libertar para nos fazer pleno, ou seja, de acordo com o plano e o propósito dele, daquilo que fomos chamados para ser, vocacionados para fazer. Mas o amor, ele vai te movimentando nesse lugar. Aonde o amor de Deus ainda não passou na tua vida, porque aonde o amor de Deus passa, a cura acontece. Não existe um amor, queridos, além de Deus, amém, que seja só suave. Ele é profundo em nossas entranhas, ou seja, Ele nos muda, Ele cura as nossas raízes, Ele sara as nossas feridas. E talvez a cura não acontece porque não achamos que isso seja o suficiente, ou seja, o amor dele não é suficiente para curar as suas feridas passadas. Só que isso pode aumentar em seu corpo. Só que uma hora você não vai aguentar, irmão. Todos nós não aguentamos. Uma hora você explode. Então eu não sei qual é a cura que você precisa, mas
O Espírito Santo nessa noite, ele está lhe pedindo uma permissão. Se é paternidade, se é maternidade, se é autoestima, sei lá o que é. Se é uma frase. Eu me lembro para ver que cada um tem um tipo de enfermidade. Ou seja, cada um precisa ser gerado, ser curado em uma área da vida. E eu aprendi que na minha área da vida era algo que realmente Deus eu tinha. E era assim, para você talvez não seja, mas para mim era. Eu me lembro que quando, isso eu contei uma vez, e é uma verdade, era uma ferida que eu precisava deixar para Deus, que aquilo me incomodava. Uma vez, eu nunca vou me esquecer, a gente estava no desenvolvimento, crescendo, sabe? E aí, uns tios falaram para nós assim, esses guris vão ser os maconheiros. Lembra minha mãe? Cara, aquilo me machucou tanto, eu disse, cara, eu não vou ser maconheiro. Eu nunca fui, graças a Deus me libertou, nunca fui. Nem para maconheiro seria, nem para desviar de ser. Só que aquilo, irmão, foi só uma palavra. Não tinha sentido nenhum para quem falou, mas para quem recebeu, feriu a alma. Você está aqui comigo? Tem coisas que feriram a tua alma, irmão. Aquilo feriu a minha alma, irmão. Era uma ferida na alma minha. E aí depois eu botei na minha cabeça, não, eu não serei. E eu tinha aquela preocupação de uma aprovação, de mostrar que não serei o maconheiro que falaram que eu ia ser. Mas, ou seja, eu estava lutando com aquilo e ao lembrar, eu ficava chateado. Eu disse, Deus, o que é isso? Deus falou no meu coração, tem feridas que mexeram na tua alma, Israel. Não no teu caráter, não na tua gestão de vida, mas foram lançados para a tua alma e tu aceitou na tua alma. Por isso que quando você lembra, é a tua alma que sente a dor. Você tem consciência de que você não pode agir assim, mas como a tua alma está ferida, ela dá esse tipo de resposta. Ela fica chateada, ela fica abatida. É uma alma ferida, com uma palavra tão simples, sentido nenhum. Mas para mim pesou. E Deus, eu preciso tratar com cura aí. Você precisa deixar que o meu amor passe e cure essa ferida. Umas simples palavras que você ouviu, onde a tua alma foi rasgada. Isaías capítulo 53, vamos lá, queridos. É bem conhecido esse texto. Eu quero deixar alguns versículos, por favor, além de estender muito. Isaías 53, versículo 5, né? A gente conhece bem. Isaías 53, o versículo 5 diz assim: mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz, que nos trouxe a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Eu gosto muito desse momento. Por suas feridas nós fomos curados, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. A Bíblia diz que ele levou todas as nossas enfermidades. Tem enfermidade que quer ter autoridade sobre a tua vida, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele levou todas as nossas enfermidades. E nós precisamos aceitar o amor de Deus, que leva todas as enfermidades e cura a nossa alma que foi ferida. A forma de Deus trabalhar é diferente do que o homem trabalha. O homem coloca um curativo em cima, mas Deus, ele cura. E quando ele cura, ele não deixa resíduo. A única coisa que fica é a autoridade de um homem que venceu as suas feridas na alma. Mas nós precisamos estar com o nosso coração aberto, nós precisamos abrir, nós devemos nos
nos comprometer com isso, ou seja, pegar uma verdade a qual Ele libertou, amém, ou qual nos liberta, ou qual liberou sobre nós, e ela possa entrar em nosso coração e curar a nossa alma. Existe uma verdade de Deus que quer curar a nossa alma ferida. Então eu não sei aonde está essa dor, ou seja, eu não sei onde essa cura precisa acontecer, mas eu vou dizer uma coisa para você: teve verdades que mudaram a tua vida, e essa verdade ela está circulando dentro de você. Então, por favor, quando ela bater na porta, onde essa ferida está escondida, se é na alma, se é física, diga: Deus pode entrar aqui e agir no lugar. Porque em todas as áreas nós estamos libertos. Vocês estão aqui comigo? Tem coisas da tua vida que você nunca mais voltou a fazer, amém, irmãos? Concorda comigo? Porque conhecereis a verdade vos libertará. A tua verdade me libertou de coisas que eu não tenho mais nem prazer de estar, amém? Mas essa verdade continua circulando dentro das suas entranhas, ou seja, está dentro de você essa verdade, e ela quer curar a tua alma, curar a tua vida. Então uma alma ferida, muitas vezes precisa que a verdade entre, e ao passar vai gerar uma cicatriz. Em Mateus capítulo 13, o versículo 15 diz assim: posto que o coração deste povo está petrificado de má vontade. Mateus 13, 15. Posto que o coração deste povo está petrificado de má vontade, escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Eu acho muito interessante, porque aqui está uma palavra muito clara do que a gente sabe, o poder que a palavra tem de nos mudar. Mas sabe qual é o nosso problema? É que nós sabemos que ela faz, só que não permitimos que ela faça. Vocês estão aqui comigo? Eu sei que ela faz. Eu sei que Ele cura, eu sei que Ele sara, eu sei que liberta. Eu sei que se Ele passar por ali, Ele vai me mudar. Mas tem gente, com todo respeito, que gosta de ser vítima e vai ser vítima até morrer. Então não seja refém, amém, da sua doença. Porque a enfermidade que talvez na alma esteja, ou a cura que precisa acontecer, essa doença, amém, a qual vem, ela é um hóspede, ela não mora nessa casa. Mas ela quer paralisar você. E às vezes o que nós estamos é nesse lugar. Nós entendemos, nós compreendemos, nós escutamos, nós sabemos o poder que ela tem para fazer, para curar, para sarar. Mas quando ela passa na frente dessa porta, onde a enfermidade está, a gente não permite que ela entre. Jeremias capítulo 30, versículo 17. Jeremias 30, 17 diz assim: eis que farei cicatrizar o teu ferimento e eu vou curar todas as suas feridas. Garante, porque chamaram-te a rejeitada Sião, aquela a quem ninguém mais procura, tão pouco se importa. Esse versículo faz parte de uma profecia de restauração de Deus, que Deus transmite ao povo através de Jeremias. Porque eu vou te restaurar, eu vou restaurar a saúde, eu vou curar as tuas chagas. O povo de Judá estava sofrendo por causa do quê? Da invasão dos babilônios e da destruição de Jerusalém. Deus ele promete curar as feridas físicas, emocionais e espirituais do povo. É uma restaurar a saúde, representa o fim do sofrimento e o recomeço da comunhão com Deus. A mais pura verdade, amém, que nós sabemos é que Ele faz. E a mais pura realidade é que não permitimos para que Ele venha fazer.
É como eu disse, eu não sei, e não está longe talvez de eu perceber, de entender quais as áreas da tua vida, ou quais as curas que precisam acontecer, mas eu vou dizer uma coisa para você, não vai muito tempo. Sabe qual é o perigo que nós temos aqui? Presta atenção, nós transmitimos para os nossos filhos nossas feridas, ou seja, se eu sou doente, tu também ficará doente. Vocês estão aqui comigo? Eu não conheço a tua história, não sei. Eu não sei da tua jornada até agora. O que eu tenho é anos de pouca convivência contigo, então tem coisas que você não falou para mim, que ao lembrar te machuca. Tem coisas que talvez esse homem, essa mulher que está do teu lado nem saiba. Tem feridas que nós não abrimos nem para nosso cônjuge, mas que quando lembramos, nos machuca. Ele quer nos curar. Ele quer que isso vire uma cicatriz. Então eu não sei qual é o nível do ferimento que a tua alma está ferida nessa noite. Longe de eu perceber isso, de saber isso. Mas precisamos ter um quebrantamento. Aí vem depois o verdadeiro estado de uma plenitude em Deus, ou seja, de uma graça em nós. As feridas nos desgastam quando elas não são ditas a Deus. A Bíblia deixa bem claro isso, que está tudo bem, irmãos, tudo bem. Se aqui dentro da igreja você ainda não encontrou alguém para dizer, cara, eu preciso confessar o meu pecado, a minha ferida, eu preciso. Está tudo bem, irmão. Deus vai colocar, mas por favor não deixe de confessar. Diz, olha, tem uma coisa que eu carrego comigo que eu preciso confessar. Tem uma ferida que quando eu lembro me machuca. E a gente sempre faz, amém, uma avaliação do todo. A gente diz, não, ninguém está aqui para ouvir isso. Ou a gente diz assim, isso sim, porque é frase minha isso. Ninguém aqui está capacitado de escutar isso. Ninguém tem a autoridade, ou seja, ninguém tem a experiência para escutar o que eu vou falar. E aí você fica ali, guardando até ter a oportunidade. Mas quando ela se apresentar, fala. Deus trouxe no meu coração, Zé, eu preciso curar, eu quero curar, mas eu preciso da permissão. Porque o teu próprio orgulho faz você, amém, muitas vezes, se fechar, se encapsular. Algo que Deus me falou no meu coração, eu falei, não sei por que eu falei, cara, a amargura, que também é uma ferida, ela corrói o recipiente. A amargura, ela corrói o recipiente. A amargura, eu sei sempre que uma vez eu mandei pro irmão, lá de Poxa Velha, eu disse, cara, deixa eu te falar uma coisa pra ti. A amargura é que nem tu fazer um veneno, amém, pro outro tomar, mas você acaba morrendo. Você vai no próprio veneno. E eu falei, porque você produz o que você quer que o outro sofra, mas a tua produção, amém, faz que você fique com resíduos, ou seja, você corrói o recipiente. Você é o recipiente e ela vai te corroendo. Então a amargura ela é corrosiva. Ela é corrosiva. Tem uma tarefa, eu falei, uma vingança silenciosa. Temos que cuidar. Temos que cuidar. Mas Ele quer curar nessa noite o nosso coração. Ele quer curar um departamento, uma área da tua vida que você não falou. Talvez foi coisas que você viveu anos atrás. Anos atrás. E coisas assim, eu falei disso porque não teria dificuldade de falar isso. Não tenho problema de falar isso. Eu disse porque uma coisa tão simples, mas que aquilo que me incomodava no presente, eu dizia, cara, o que é isso? Claro, porque feriu a tua alma, Israel. Eu disse, ele faz, Satanás faz da tua consciência que aquilo não faz nada, mas toda vez que lembra, te machuca.
Quantos de nós nos machucamos? Isso é fato. Amém? E a gente vai ali, botando um band-aid, vai cuidando para não bater. Ou o pé, quando a gente bate, quando a gente machuca o pé, corta o pé ali, né? Irmão, parece que tu acha aquele dedo do pé, todo canto que tiver, bate aquilo. Quando você está machucado, você costuma sempre bater mais naquela área que está machucada. E você vai sempre cuidando daquele ferimento, até que ele possa cicatrizar e gerar uma cura. Eu acredito que é isso que a palavra faz também na tua vida. Deus, ele vai cuidando do ferimento até que a cicatriz chegue. Ele cuida do ferimento. Talvez o que a gente precisa fazer é permitir, e não estou colocando ele nesse lugar, mas aquele bom samaritano lá em Lucas, que pega aquele homem que foi pego pelos assaltantes, derrama sobre ele vinho e azeite, cura, ata aquelas feridas daquele homem, bota ele em cima do seu próprio cavalo e leva até a hospedaria. Deus, ele quer cuidar de nós, mas Deus precisa dar permissão. Deus trouxe algo no meu coração e disse: Israel, só vocês que gostam de ficar se atormentando na vida dos outros. Eu não, eu sou educado, eu bato a porta. E se você acha que pode curar isso sozinho, não, força aí, mas lembra que um dia você vai sentar, vai passar anos, e se você sentar anos depois e ainda gerar lágrimas por causa disso, é porque essa ferida está ali, está te machucando, está te ferindo, está te doendo ainda. Ele quer curar. Deus trouxe no meu coração isso esses dias. Isso aí eu quero tratar com cura, mas a minha verdade ela precisa ser aceita. Nós passamos por sofrimentos e nós precisamos de cura. E eu achei muito interessante quando o Júlio falou sobre isso. Ele disse: cara, curados para curar. Eu vou elevar o nível aqui. Às vezes estamos doentes porque não nos sentimos amados por Deus, ou porque achamos que nós somos merecedores do amor de Deus. Às vezes estamos doentes por causa do nosso próprio ego, por causa do nosso próprio orgulho. O orgulho, queridos, faz você proteger sua ferida. Às vezes estamos doentes porque não achamos que o amor e a cruz, ou o que Jesus fez, foi suficiente, necessário para nos curar. E às vezes estamos aqui, ouvindo a verdade, ouvindo sobre cura, e negligenciando Deus que cura. Nós estamos aqui com os braços cruzados, na nossa vaidade intelectual, dizendo assim: Deus, tem que ser muito forte para curar minha ferida. Porque só isso, do que eu vivi, não basta. Eu quero mais. Como se tudo que o altar liberasse, e como se tudo que as Escrituras dissessem, e de tudo aquilo que ouvimos, não foi suficiente para curar nossa alma. É dizendo assim para o próprio Jesus: Jesus, você precisa se esforçar mais para curar isso aqui. Aí já não é a questão dele não ter força, é a questão de nós não abrir para que ele entre. Porque você está aqui sendo uma prova viva de que teve coisas que Deus curou na tua vida e que nunca mais, amém, te machucou no presente. E por que essa outra área da tua vida, ou por que esta enfermidade na alma, ou seja, esta doença, amém, Deus não consegue curar? Porque ela está sendo protegida pelo teu orgulho. Pelo ego. E mesmo que ele use a história narrativa lá em Reis, que ele diz que Naamã era um homem posicionado, um homem de autoridade, um cara que tinha uma voz de governo, a gente diz: essa história de Naamã não chega perto da minha história. Somos
bom demais para estar perto de Naamã. Ele disse o quê? Naamã, 7 vezes? Capaz. Eu não mergulharia 7 vezes. Jesus conta outra história bem ouvida, para que eu possa abrir meu coração e você curar minha alma. Então, William, ele tem que se esforçar muito para me conquistar. Porque a minha ferida é maior do que o amor que eu tenho por ele. Vocês estão aqui comigo, não? A minha ferida é maior do que o sangue que foi derramado na cruz. Ou seja, tudo que ele fez mudou algumas coisas. Mas teve algumas coisas que Jesus não mudou na minha vida. E não porque ele não tem força para mudar. É que eu não tenho coragem para me entregar. Vocês estão aqui comigo? Então eu faço pouca coisa, ou pouco caso, das verdades. Eu falei um tempo atrás, os irmãos sobre a administração, não sei o que, a pregação assim, pregação, sabe assim, ó, a mensagem ela vem, a pregação ela vai ser pregada. Mas não tem a ver com a mensagem pregada, tem a ver com o solo que entra por essa porta. Vocês estão aqui comigo? Sei lá. Você quer saber qual é o resultado dessa mensagem? Pós-culto, dentro do carro. O efeito vai ser através dos seus lábios. Vocês estão aqui comigo? Só escutar o que fala quando entrar no carro. É o que o coração diz, daquilo que ele recebeu, daquilo que ele entendeu. Simples. Não tem a ver com a palavra, tem a ver com os solos que recebe a palavra. Não tem a ver com a força dela, tem a ver com a fé que você deposita nela. E Deus trouxe no meu coração algo muito interessante. Ele disse: que tamanho é essa ferida que você tem? Eu falei: Senhor, é muito grande, porque me machuca no presente quando eu leio. Quando vem na minha memória, eu não consigo controlar a dor que ela gera no presente. Deus é maior do que meu amor? Eu falei: não. Então, trate de deixar eu curar ela com essa verdade. Tem coisas que Deus quer tratar, irmão. E pela nossa ignorância, nós continuamos feridos. Eu acho interessante, porque quando ele chega lá, Jesus chega e diz para ele: você tem que mergulhar 7 vezes lá. E ele talvez montou na expectativa, e é assim que todo mundo faz. Tem que ser assim a cura. Todo mundo programa a cura, né? Entendeu? Ainda mais quando você tem intimidade com Deus, tu programa a tua cura, como é que vai ser? Ele chegou lá e disse: como assim mergulhar nessas águas? Aquelas águas são melhores do que essa aqui? Só vai lá e obedece. Ele te pediu uma coisa difícil? Então agora, esmaga o teu intelectual, teu ego intelectual, tua soberba, e só faz. Poderia ser uma vez, não tem problema nenhum. Uma vez, Deus faz na primeira, irmão. Você fica aqui comigo? Deus faz na primeira, você acredita nisso dele? Deus faz na primeira, mas Deus gosta de fazer você se esforçar. Eu fiquei pensando para mim que eu já vou dando acréscimo no negócio, né? Imagina, Jefferson, se ele pede para ficar a noite toda mergulhando. Fique até o sol do meio-dia mergulhando. E conte os mergulhos. Não, só 7. Vai lá, mergulha. Vai lá e faz. Acho interessante porque Deus usa aquele que diz assim: cara, eu tenho uma coisa para ti. Se ele está dizendo que é algo tão simples de fazer, por que você não faz? Ou seja, agora você precisa sair de um lugar onde você se colocou. Para que a cura possa acontecer, deixa a verdade entrar. Para que essa alma seja curada de uma ferida que só Deus sabe o tamanho, deixa a verdade passar por ela, para cicatrizar. Não é um pastor que vai curar a sua ferida.
Não é o irmão que vai curar essa ferida, mas é a própria verdade quando ela entra na tua vida. Tem cicatrizes que são lembradas hoje, que não te causam dor. Deixa essa verdade que curou aquela ferida, que hoje é cicatriz, curar a sua alma que está ferida. Eu não sei o tamanho dessa ferida, mas eu sei que o amor de Deus é maior que essa ferida. Isso eu sei. Então mostre a Ele que o amor dele é um movimento, amém, dessa verdade dentro de você. Ele permita que Ele cure o que precisa ser curado na tua vida. E se você puder, em meio às suas orações, voltar a dizer: Deus, me cura aqui. Acredito que o Espírito Santo ficará muito alegre com isso. E se nessa noite você encerrar e dizer assim, começa aqui, diz assim: Espírito Santo, que eu possa ir para casa e que todas as vezes que eu orar eu possa lembrar daquelas feridas que muitas vezes já estão ali, só que estão paralisadas, ou seja, não está me causando dor, mas incha, está inflamado, está infeccionado. Me ajuda a lembrar e gere cura em mim, Pai, pelas feridas que ainda me machucam no meu presente. Porque Ele quer virar, Ele quer fazer que vire cicatrizes, irmão. Ele é o Deus que cura e o seu amor é maior do que nossas feridas. Amém? Vamos colocar de pé.